Marcos capítulo 12. A parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas esses, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro. E esses mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a esses por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendia que contra eles dizia esta parábola. E deixando, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdades, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: de quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem esse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-no os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem,
de qual desses será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhe: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhes falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinham ouvido disputar e, sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento.